Candidato, a gente percebe no seu discurso que o tom é planejamento, né? Fazer um desafio para o senhor aqui sobre planejamento. Lá vem, Linhares. De 2021, ali no começo da gestão Braide, ele teve a pandemia que as escolas ficaram fechadas. Se eu perguntar para o senhor por que ele não fez nada, o senhor vai responder que foi falta de planejamento. Então vamos fazer o seguinte, digamos que naquela época o prefeito de São Luís fosse o senhor, com as escolas todas fechadas. Que tipo de medidas o senhor iria tomar para que quando a pandemia terminasse, não fosse absolutamente a mesma coisa que estava no início da pandemia, sendo que o prefeito teve quase 2 anos para tentar normalizar ou melhorar o sistema? O que o Wellington do Curso, naquela época, teria feito? E, por favor, não responda só que teria planejamento. Coisas concretas. Vou responder, mas vou bater no planejamento. Por quê? Ele teria que ter feito cuidado da saúde e, ao mesmo tempo, se ele tem planejamento, se ele tem gestão, ele ia cuidar da educação. Pós-pandemia, todas as escolas estariam reformadas, porque ele economizou com energia, ele economizou os gastos que teria com a educação, naquele período de 1 ano, 2 anos, ele economizou. E essa economia ele poderia ter colocado todas as escolas que tinham dificuldade, são 260 escolas, tem mais de 60 em estado precário. Eu percorro a zona rural, eu percorro a periferia, eu conheço essa realidade, junto com o sindicato, junto com os professores. Então, reforma das escolas nesse período era de suma importância. E segundo, dar atenção à educação, mesmo de forma remota. Então, ele poderia ter investido em tablets, ter investido em tecnologia para melhorar, facilitar, cuidar da educação desse período. E aí, por que eu falo planejamento? Cuidava da saúde das pessoas naquele momento de crise, que ninguém sabia o período, quanto ia durar. E segundo, cuidado pós-pandemia. Pós-pandemia trouxe muitos traumas, muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas perderam seus entes queridos, muitas pessoas ficaram com doenças pós-pandemia, saúde mental. Então, faltou o planejamento para cuidar naquele momento da crise sanitária, que pegou todo mundo de surpresa. Então, a crise naquele momento, e principalmente cuidar do médio e longo prazo, quando saísse da crise, ele ter soluções para melhorar a vida das pessoas naquele momento.